Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre força de atrito, tudo bem? A força de atrito é uma força de contato que surge entre duas superfícies que têm uma tendência de deslizar uma sobre a outra. O que significa isso? Então eu vou falar aqui sobre a força de atrito. Então olha só, quando nós temos uma criança num escorregador, por exemplo, a criança vai ser representada por um bloquinho, tá bom? Quando nós temos uma criança num escorregador, ela tem uma tendência de ir no sentido que a gravidade ajuda, né? Então você dificilmente vai ver uma criança subindo. Então a criança no elevador ela escorrega no sentido em que a gravidade contribui para o movimento dela. Marcando as forças aqui que nós já sabemos que existem, né? Essas forças são o peso da criança e a força normal que surge aqui do contato dela com o escorregador, né? Desse jeito. Se nós somarmos a força-peso com a força normal, tipicamente apareceria essa resultante aqui. Essa resultante é o que está fazendo a criança se movimentar, né? A gente considera o escorregador uma situação ideal em que não tem nada atrapalhando e tudo funciona muito bem. Agora imagina que você está caminhando por uma rua íngreme, ou que você esteja num carro subindo uma ladeira, assim. Se vocês quiserem um exemplo de ladeira ótima para fazer esse tipo de experimento, é a Dom Vilares, perto do colégio. É até apelidada de Três Tombos e tem seu motivo para isso, né? Bom, agora imagina que você está subindo essa ladeira ou você é um objeto sentado nessa ladeira. Você não vai sair escorregando como se estivesse num escorregador. Um carro parado, freado, ele também não vai sair deslizando como se estivesse num escorregador. Por que isso acontece? Porque surge uma força de contato aqui entre o contato do corpo com o piso, né? E essa força que surge, ela se dá pela interação. Bom, na verdade, ainda não é claro para a física 100% qual é o motivo que faz surgir essa força, mas uma explicação bastante razoável é pensar que as pequenas deformações do piso se encaixam nas pequenas deformações do objeto e aí surgem forças aqui que impedem esse deslocamento. Então surgem pequenas forcinhas aqui que vão impedir esse deslocamento. Aí essa força toda se comporta no nosso objeto macroscopicamente, impedindo o deslizamento dele. Então é uma força em sentido contrário ao deslizamento. Essa força é a força de atrito, tá bom? Então a força de atrito ela é uma força contrária ao sentido de deslizamento, ao sentido de deslizamento, né? E além de ser contrária ao sentido de deslizamento, ela deve ser proporcional à normal, à força normal. Eu já vou explicar por que isso acontece. Então, ela é proporcional à força normal. A força normal. Por que isso acontece, né? Bom, vocês podem pensar, por exemplo, em deslizar um objeto sobre uma mesa. Então, um experimento para vocês fazerem em casa é pegar um objeto e colocar sobre uma mesa, tá? Primeiro que existe atrito entre esse objeto e a mesa, porque em toda situação física existe atrito. O que pode acontecer é o atrito ser muito baixo a ponto dele não ser tão relevante para o problema estudado. Então, por exemplo, se você está estudando a situação de um patinador no gelo ou de um barco deslizando sobre a água, né, você desconsidera o atrito. Ele não é tão relevante quanto as outras forças envolvidas no problema. Mas o que você pode fazer é tentar empurrar um bloquinho. Então, você vai pegar o seu dedinho e vai empurrar um bloquinho sobre uma mesa. Você vai aplicar uma força nele, ele tem a força peso, tem uma força normal, e você empurra ele horizontalmente, tá bom? Por que horizontalmente? Por causa do seguinte, olha, se nós estamos numa mesa horizontal,
Quando você começa a aplicar essa força, a tendência do bloquinho é se deslizar horizontalmente. Portanto, a força de atrito que vai surgir, ela também vai ser horizontal. Ela vai ser no sentido oposto. Então, a força de resistência que você está sentindo para fazer esse movimento, a coisa que está segurando o bloquinho no lugar ou que está dificultando você empurrar, é a força de atrito. Tudo bem? Porque você está empurrando horizontalmente e ele está fornecendo uma resistência também horizontalmente. Agora, o que você pode fazer é aumentar a massa desse bloquinho. Então, sei lá, colocando alguns outros blocos, um saco de feijão, ou se você tiver pedacinhos de metal e colocando coisas para aumentar a massa desse objeto, aumentar o peso, e como ele está horizontal aqui, aumentar também a normal, certo? E aí você vai perceber que você tem que fazer um esforço maior para empurrar ele. Então você precisa fazer mais força para empurrar esse objeto. Isso acontece porque a única força contrária ao movimento, a única força contrária à força que você está fazendo é a força de atrito. Se fica mais pesado para empurrar, é porque a força de atrito aumentou. Então, se a normal aumenta, a força de atrito aumenta. Sendo assim, nós caracterizamos a força de atrito matematicamente, dizendo que a força de atrito ela é proporcional à força normal. Isso significa que ela é igual a uma constante vezes a força normal, tá bom? Essa constante na força de atrito, essa aqui é a fórmula para a força de atrito, tá bom? Pode decorar ela já. Essa constante é chamada de coeficiente de atrito. Não é o nome mais criativo do mundo, eu sei, mas é exatamente o que ela é. E esse coeficiente de atrito, ele depende do quê? Ele depende principalmente do material de que é feita a superfície, as superfícies, na verdade, dos objetos em contato. Então, por exemplo, se você tem uma superfície de gelo e uma outra superfície de gelo aqui semi-derretido com água no meio, o coeficiente de atrito aqui, ele é bem pertinho de zero, certo? Ele é muito pequeno. Então as coisas deslizam muito fácil. Se no lugar de gelo você tem, por exemplo, concreto, né, aquela parede rebocada, sem acabamento nem nada, que é toda irregular, toda áspera, ou se você tem uma lixa, por exemplo, e você tenta passar um objeto nela, você vai sentir uma resistência muito maior para um mesmo objeto. Isso significa porque, nesse caso, o coeficiente de atrito é muito grande, é muito maior do que zero. Certo? Muito bom. Bom, além disso, nós podemos caracterizar o coeficiente de atrito de duas formas. Esse cara aqui, existe o coeficiente de atrito representado... uma observação. O nome dessa letra não é U, tá? Isso é uma letra grega chamada Mi. Então, Mi é o coeficiente de atrito. E aí a gente pode diferenciar dois tipos de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: o coeficiente de atrito estático é quando você tem um corpo que está estático. Estático é estar parado. Então, o objeto está parado, a velocidade dele é igual a zero. Se a velocidade dele é igual a zero, então ele tem uma tendência de deslizar, mas não está deslizando. A força que está impedindo ele de deslizar é justamente esse atrito. E nesse nosso caso, a gente chama de atrito. Eu vou representar atrito pela letra A, tá bom? A gente chama de atrito estático, certo? Agora, imagine que nós temos uma outra situação de um bloquinho, ou uma criança num escorregador, de um bloquinho que já está descendo. Então, a velocidade dele é diferente de zero. Nesse caso, nós temos uma força de atrito que surge aqui também, só que agora o nosso atrito é o atrito dinâmico, tá bom? E aí, existem relações entre o atrito estático e o atrito dinâmico que mais para frente nós podemos entender. Por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é simplesmente que a força de atrito é dada por essa relação aqui. Exemplo prático. Vamos supor, então, um objeto vamos supor um bloquinho, tá bom? De massa 10 kg, num campo gravitacional que vale 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, certo? Em uma rampa com uma inclinação
de, sei lá, 60 graus, tá bom? Todo mundo gosta de fazer conta com 60 graus, eu também gosto. Então, imaginem, a situação é mais ou menos essa aqui, ó. A gente tem aqui uma rampa de 60 graus, um bloquinho de massa 10 kg. Então, vamos entender, eu quero saber qual deve ser o coeficiente de atrito estático, quanto vale o coeficiente de atrito estático para que o meu objeto permaneça parado. Então, eu quero um objeto parado, ou seja, sem deslizar. Para ele estar parado, significa que a velocidade dele não está mudando, que ela é igual a zero, constante igual a zero. Se a velocidade dele não está mudando, significa que a resultante é zero também. Então, todas as forças aqui se somam, dando zero, né? Então, a gente vai ver quais são as forças que aparecem aqui. Eu tenho, claro, a força peso. Existe aqui uma força normal. E o que está impedindo ele de ir para frente é uma força de atrito aqui. Então, a força de atrito, a força peso e a força normal, tá? Bom, eu sei que a força que está contrária, o atrito e a normal, eles não se relacionam porque eles são perpendiculares, um não influencia no outro. Então, eu vou olhar para a componente horizontal aqui da força peso. Existe um peso horizontal aqui, Px, e um aqui vertical nessa nossa orientação chamado Py. O que eu sei é que para o meu objeto estar em equilíbrio, isso tem que cancelar com isso. Essa normal tem que cancelar com essa componente do peso. Como eu não estou tão interessado nos movimentos verticais aqui, eu não estou interessado nesse eixo, eu vou olhar o que acontece no eixo x. Então, eu estou dizendo que o atrito é igual a componente x do peso. E a componente x do peso a gente já sabe calcular. De que forma que a gente faz para calcular? Vocês se lembram? Bom, aqui eu tenho um ângulo de 90, né? Aqui também vai ser o meu 60 graus. Então, Px é o cateto adjacente aos 60 graus, onde peso é a hipotenusa. Sendo assim, Px é igual a peso vezes o cosseno de 60 graus, certo? E cosseno de 60 a gente sabe que vale meio. Olha que simples. Então, a nossa força de atrito ela vai ser igual ao peso vezes o cosseno de 60. Ou seja, o coeficiente de atrito vezes a força normal é igual ao nosso peso vezes o cosseno. Eu vou deixar, na verdade, no lugar de escrever 60 aqui direto, eu vou deixar como θ, tá bom? Esse ângulo aqui assim, sendo o ângulo θ. Para a gente fazer para o caso geral. Então, o coeficiente de atrito ele vai ser simplesmente peso vezes cosseno θ dividido pela força normal. Agora sim, a gente pode tentar entender quem é a força normal. Bom, a força normal ela é igual a Py, certo? Ou seja, peso vezes seno θ. Então, o coeficiente de atrito tem que ser igual a peso cosseno θ dividido pela força normal, que é igualzinha a componente peso aqui em y, tá? Então, a normal é igual a Py, que é igual a peso vezes seno de θ, desse jeito aqui. Então, peso cosseno θ dividido pela normal vai ser peso cosseno θ dividido por peso seno de θ. Posso cortar o peso com o peso? A conta que eu tenho que fazer é isso aqui, simplesmente, né? E cosseno dividido por seno a gente sabe que é o inverso da tangente. Então, o coeficiente de atrito é igual a 1 dividido pela tangente de θ. No caso de um plano inclinado, né? Um atrito estático. Muito simples esse tipo de conta. Bastante simples mesmo. Se vocês não entenderam, volta o vídeo, vê com atenção, pega um caderno, vai fazendo passo a passo, porque é bastante simples assim. E é um tipo de exercício mental que ajuda a formar o cérebro para pensar em física, tá bom? Pensando em vetores, nessas decomposições e tudo mais, coeficiente de atrito. E o mais legal é ver qual que é a unidade de medida do coeficiente de atrito. A gente pode começar analisando por aqui, ó.
Se o coeficiente de atrito é uma força, então ele é uma força, certo? E ele é igual ao produto de algo vezes uma força. Bom, sendo assim, esse algo não pode ter dimensão nenhuma, não pode ter unidade. Então ele não tem unidade de medida. Quando a gente faz essas contas e vê aqui o resultado, olha, eu tinha uma força dividido por uma força, cortei elas, me sobrou só um número. Então o coeficiente de atrito, ele não tem unidade de medida. Não tem unidade de medida. Ele é um escalar, um número escalar, uma grandeza de proporcionalidade só, tá bom? Ele é um número. Então, se por acaso cair na prova para vocês dizerem qual é a unidade de medida de um coeficiente de atrito, vocês já sabem o que responder ou o que não responder. Bom, por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.